momento eu adormeci profundamente. Estás sob o império de uma grande depressão moral e física, Norma. Hás de recobrar a saúde e vencer a crise atual, e, então, verás tudo sobre outro aspecto. Ouve-me, Estênio. Passa-se comigo algo de anormal, confesso-te, porém, que, desde a mais tenra idade, me ocorrem ao cérebro ideias que achei semelhantes às dos hindus, que a nossa alma transmigra em diversos corpos, até adquirir mérito e virtudes que nos darão o direito de melhorar a nossa situação espiritual. Sei, meu amigo, que o afeto que te consagro não desabrochou nesta existência, em que te reconheci desde o primeiro instante que meus olhos, saudosos de ti, havia muito, te contemplaram, enternecida. Sei que já sofremos muito, que fomos, implacavelmente, separados por um cruel potentado. Há muito nos amamos, Estênio, e muito temos padecido. Não queiras, agora, que o Senhor consentiu na nossa aliança, desobedecer às vozes amigas. Pois compreendo que viria uma punição severa, o nosso afastamento, talvez, por muitos séculos. Estênio, umedecendo-lhe as mãos com lágrimas, disse-lhe: o que mais me intimida, Norma, é o receio de que já não pertenças mais ao mundo vil, e partas para o além, por todo sempre. Se tal suceder, querida, prevejo que jamais a minha angústia terá limite. Não desejo, pois, desobedecer aos conselhos recebidos por teu intermédio, como, outrora, nos templos de Eleusis, os davam as pitonisas, que transmitiam aos mortais as vozes do céu. Estou resolvido a fazer o que me alvitram por tua boca, e, doravante, tornar-me-ei um dedicado discípulo de Jesus e do boníssimo Pedro. Graças mil sejam rendidas ao Criador e a Jesus, exclamou Júlia, juntando as mãos. Eu também quero concorrer com o meu pequenino quinhão para trabalhar na seara do Senhor de que falava Pedro. Parece-me, desde já, que, se eu o fizer, com dedicação, será aliviado o peso de minha cruz. Eis-me submisso à vontade do alto, disse o artista. O que lamento é eu não ter ainda recobrado a saúde a minha adorada Norma. Estou cumprindo uma justa sentença divina, Estênio, julgaste criminosa, Norma, tu que tens cumprido, com escrúpulo, todos os teus deveres morais, e que da vida só conheces as atribulações. Ouve-me, querido. Tenho a iniludível certeza de que, outrora, cometi uma grave ofensa à divindade suprema. Que falta foi essa? Querida. Acho-te tão nobre que te julgo incapaz de haveres praticado uma iniquidade. Há um século, se realmente a esse tempo já viveste. Eu sei qual foi essa falta, Estênio, pois minha alma ainda se conturba ao recordar o momento fatal em que a pratiquei, o suicídio, fugindo à dor que dilacerava o meu coração. Talvez porque houvesses, então, partido antes de mim, queridos meus. Mas, adorada Norma, como sabes que o suicídio é um delito condenável pelas leis supremas? Às vezes a morte atinge a heroicidade. Não te lembras do pobre Felício? Depois de uma existência de ignomínias, sacrificando vidas preciosas, imolou finalmente a sua, defendendo um santo varão, e, por isso, deve ter resgatado, talvez, um passado odioso. Felício não se suicidou, foi levado, pela veneração que consagrava a Pedro, a sacrificar a vida pela sua, disse Norma, com firmeza. Afrontar os centuriões romanos sem armas, só indefeso, é mais que temeridade, é suicídio. Não houve tempo para reflexão, obedeceu apenas ao primeiro impulso de seu coração, consagrado ao venerável Pedro. O suicídio é sempre um premeditado auto-homicídio. Felício praticou um ato meritório, imolou sua vida, justamente quando mais a prezava, na irrefletida persuasão de salvar um amigo, ou antes, o único pai que conheceu na terra. Não deixas de ter razão, querida. És um espírito lúcido. Às vezes penso que, à força de rudes provas, ficaste alucinada. Outras horas há em que se patenteia toda a pujança da lógica e do certo nos pensamentos que expendes. Ouve-me, porém, querida. Deve existir alguma atenuante para o que, em momento de desespero inaudito, atenta contra sua própria existência. Calcula o que poderia eu ter cometido, há dias, ou antes, há 2 meses, quando para aqui viemos, acossados pelos temporais, se te não reanimasses mais, se houvesses morrido. Eu me arrojaria,
do alto deste rochedo, ao abismo. Não haveria tempo de elaborar, lentamente, o desatino, falho e apenas impulsionado por uma dor irreprimível. Julgo que os nossos espíritos são ligados, como afirmaste, há séculos, e não seria facilmente que poderíamos separá-los, pois sinto que os elos afetivos se estreitam, dia a dia. Não é a tua formosura física que me fascina, mas a tua alma, que me parece ver, através do corpo material. Obrigada, amigo meu. Exageraste os meus predicados físicos e morais. Escuta-me, porém. Se praticasses o ato deslocado, agirias de acordo com um impulso humano, mas não de verdadeiro discípulo de Jesus. Lembra-te da situação pungentíssima em que ficará a nossa querida Júlia, nossa dedicada companheira de desdita e das raras alegrias que temos tido, se eu vier a faltar e se tu cometeres um desatino. É mister que vivas, e ela também, aliados como irmãos, esperando o remate de existência, para, então, livres de qualquer remorso e de merecidas punições, nos podermos reunir, perpetuamente. Tens uma alma celeste, Norma. Possuis uma lógica que me vence, mas, penso eu, Deus não aceitaria a imolação de minha vida, como sacrifício supremo, para lhe testemunhar toda a extensão infinita do meu afeto. E ele ignora. Não sabes que a maior prova de amor de que podemos dar exemplo, deve ser tributada a ele, e não a uma criatura humana. Ainda tens razão, mas esta vez, querida. Parece-me, porém, que a teu lado suportarei todas as provas, sentindo suavizadas todas as tribulações. Sim, meu amigo, tornou-a sensível Norma, apresentas motivos que parecem justos, mas, bem sabes que não devemos deixar que somente o coração nos domine. Não ignoras que o amor humano tem os olhos vendados pela paixão avassaladora, não enxerga as verdades sublimes que Pedro nos revelou. O amor divino deve sobrepujar aquele, pois um nos pode levar a todos os desvarios, ao passo que o outro nos redime, não tem os olhos enfaixados pelas sombras da terra, mas abertos para a luz, devassa todas as trevas e atinge o infinito. E se eu perdesse a vida neste momento, querida Norma, qual seria o teu proceder? Minha dor seria incomensurável, e, certo, arrastar-me-ia ao túmulo. Se, porém, Deus me concedesse a precisa coragem para te sobreviver, seria o sacrifício máximo, envidaria esforços para cumprir a minha missão terrena, dedicando-me aos que padecem, sufocando os meus pesares para mitigar os alheios. Conservar-me-ia fiel ao meu amado companheiro, como se ainda o tivesse ao meu lado. Viveria na sombra, semeando a luz da esperança pelos desditosos que não a têm. Assim aguardaria o limite de minha pena, para poder reencontrar-te. A prece dar-me o ânimo preciso para vencer todas as lutas nos instantes acerbos. É preciso que uma alma esteja perto do próprio céu. Como se acha a tua, para poder proporcionar aos da terra tão excelsos conselhos? Exclamou Estênio, osculando as esmaecidas mãos da esposa. Capítulo 7. Uma era bem diversa daqui, até então, transcorrera para o escultor e sua família, raiou no seu lar. Conseguiu adquirir as terras onde passaram a viver, e que, durante decênios, haviam pertencido aos desventurados filhos das sombras. Permanecia em todas as mentes a recordação de que, incauto peregrino, com aparência de opulento, que por ali passasse, jamais aparecia de novo a luz do sol. Todos temiam aquelas terras, ninguém as desejou. Os habitantes dos arredores, rudes campônios, se por acaso ali passavam, só se aventuravam a fazê-lo amados de Bacamarte, convencidos de que fosse Estênio um transviado, por se instalar no solar das sombras, com a família. Aos poucos, porém, foram perdendo o temor, certificando-se de que o novo proprietário era a antítese dos sicários e vivia para a prática do bem. Estênio contratou hábeis e ativos artífices para a remodelação de todo o caça, que, desde então, à noite, aparecia iluminado por lampadários colocados ao alto de esguios minaretes. Fora reconstituído o castelo, aumentado por extenso salão, situado no local onde permanecera, encarnando a sentinela do mal, o chefe do bando sinistro. Apenas foi conservada a galeria, que punha em comunicação o alcázar com uma ampla sala retangular, destinada às reuniões cristãs. Ali, naquela confortável habitação senhoril,
viviam os três seres humanos na mais invejável harmonia. Norma obtivera melhoras precursoras de saúde completa. Pelo alvorecer de um dia de outono, nasceu o primogênito do casal pequenino monstro, de feições mal delineadas, olhos e lábios defeituosos, faces rubras, como se estivessem maculadas por uma bofetada permanente, vibrada por mão lavada em sangue indelével, tronco mal conformado, mãos com os dedos contraídos e pouco extensos, como se possuíssem apenas duas falanges cada um, ou houvessem sido meio decepados, o que lhe dava a aparência de garras aduncas. Ao vê-lo, Estênio disse, profundamente decepcionado, Deus meu! Por que puniste o artista, que ama o belo e a perfeição, dando-lhe por filho um monstro horripilante? Como conseguirei amá-lo, se o seu aspecto me infunde repulsa? Por que ordenaste que ficássemos neste local sinistro, o qual, de certo, influi maleficamente em minha esposa, fazendo-a conceber um repelente aleijão? Não te revoltes, Estênio, aconselhou Júlia, com resignação. Lembra-te do estado de Norma, o menor abalo poderá ser-lhe funesto. Aí, querida, não compreendes o abismo de minha desilusão? Percebes a extensão de toda a minha amargura? É horrível o que nos sucedeu. Esperar poder apertar nos braços paternais um ser idealizado, há muito, com arroubos de artista, e ter a mais amarga das decepções, vendo um monstrengo, que tem o dever de amar, contra todos os meus sentimentos humanos e de artista. Mas que não está de acordo com a doutrina que professamos. Pois tu, que tens sido bom e justo, amas, acaso, mais ao belo do que ao feio. Desventurado! Não necessita este de mais carinho do que aquele. Se tu fosses hediondo perderias o amor de teus pais. São justas as tuas observações, Júlia, mas, tenho sofrido muito nesta região que me parece maldita. Não me conformarei jamais, por ter um filho monstruoso. Escuta, Estênio, disse Dulcina a Júlia, com bondade lembra-te de que, além de artista, és cristão. Não ponhas em dúvida a justiça divina, sempre de acordo com o que melhor pode favorecer a nossa redenção. Deves ser grato ao Criador que conservou a vida à tua esposa, e ter comiseração do infortunado entezinho que terá talvez faltas graves a resgatar e necessita do teu apoio moral, da tua proteção para triunfar de acerbas provas. Tens razão, boa Júlia, mas lamento ter permanecido nesta região fatídica, pois presumo que a impressão causada à Norma nos últimos meses de concepção, recordando os desventurados que aqui viveram, atuou, maleficamente, no nascituro. Enganas-te, Estênio, outra deve ser a origem da deformidade do pequenino. Aguardemos o seu crescimento. Vejamos se o corpo de teu primogênito contrasta com a alma. Ou se ambos são monstruosos. Trabalhemos, de comum acordo, para burilar o espírito que Deus nos enviou, para experimentar a nossa fé. Sejamos amigos do que nos vem procurar, qual andorinha temerosa, no momento de temporal, em busca de um pouso salvador. Arrefeça o entusiasmo de artista, recordando-te dos deveres de cristão. Quem sabe se comete, inadvertidamente, alguma falta, desatendendo alvitres recebidos por intermédio de Norma. Não, Deus não pune a demora no cumprimento das determinações superiores. Ele quer que concorras com o teu esforço para mitigar o sofrimento de nossos irmãos desditosos. Cada vez mais se arraiga em minha alma a ideia de que não temos uma, porém, várias existências, solidárias umas com as outras, resgatando, em uma, os erros cometidos no anterior, embora os tenhamos esquecido totalmente. É o que diz a nossa querida Norma, cuja alma se põe em comunicação com as regiões mais elevadas do universo, e de lá nos traz os mais sublimes conselhos. Não conheceste, como eu e ela, o nefasto chefe dos filhos das sombras. Um dia, quando ainda éramos suas prisioneiras, minha irmã me disse, apavorada, referindo-se à paixão que ele nutria por ela, prefiro a morte, os maiores suplícios a pertencer-lhe como esposa. Ah, como tio noite, depois de muito meditar, teve ela um sonho revelador, em que lhe disseram, docemente, palavras ainda vivas em minha mente, filha bem-amada, há um amor sublime que não possui sequer um átomo de egoísmo, não exige a retribuição de seu afeto, tem a pureza das açucenas e pode ser dedicado até a um monstro, físico ou moral,
sobrepujando todos os sentimentos afetivos, é a comiseração, a excelsa piedade. Pois não achas, cara irmã, tu, que és belo e inteligente, que é digno de compaixão um ser tão hediondo quanto desventurado? Não compreendes quanto sofre ele, sendo alvo do desprezo e da aversão alheia? Porque se fez ele um perverso? Não é por ter certeza de que só o temor que inspira que o faz acatado em seus desejos e ordens. Percebes, Estênio, como o amigo invisível há muito preparava o coração de Norma para bem poder desempenhar uma grande missão de devotamento e sacrifício. Quem sabe se não é o desditoso Plínio, que a adorava, que volta, agora, como filho, implorando-lhe o amor que ela não lhe podia dar, para que seja amado, santamente, perdoado e norteado para Deus. Vês tu quão sublime é a tua missão e a de Norma? Não te julgas com o ânimo preciso para o encaminhar para a virtude? Não foi o peso de sua alma, que aqui esteve presa há tanto tempo, que a reteve encarcerada neste local, forçando-nos a permanecer em uma região que ele adorava, e que, a nós, causa pavor, Estênio. Estênio, ouvindo-a, teve os olhos invadidos pelas lágrimas, e respondeu-lhe: Tu e Norma tendes algo de celeste, que me domina e me convence. Esforçar-me-ei por acreditar que essa é a justiça do alto, que devemos acatar com submissão. Mas continuo convicto de que foi a influência nefasta desta região que causou a minha desventura. Eu desejava fazer a querida Norma olvidar os passados padecimentos, cercando-a de um ambiente de felicidade, de arte e de beleza, para que o nosso primogênito possuísse uma formosura ideal, digna da mãe que o concebeu. Não façamos previsões trágicas, Estênio. Vamos orar a Jesus para que ele nos inspire boas resoluções e nos proteja nestes momentos de apreensão. Júlia e o cunhado separaram-se, cada um deles buscando, no silêncio de sua câmara, conforto e salutar orientação. A hora em que terminaram o diálogo amistoso, a noite havia invadido a natureza. À luz escassa de uma lâmpada velada, o escultor meditava, com as faces úmidas de pranto. Norma, adormecida profundamente, não observara ainda o seu primogênito, parecendo dominada por um anestésico. Encerrando-se em seu dormitório, contíguo ao aposento da esposa, Estênio pensava, em íntimo solilóquio: eu que amo em Jesus a síntese de todas as perfeições, como hei de resignar-me a ser o genitor de uma legião horripilante? É horrível o que me sucedeu. Que mérito tem o homem virtuoso, se é, às vezes, punido pelo que não praticou? Não é revolta o que sinto, é angústia infinita pela injustiça que me esmaga. Tudo me parece indiferente à minha agonia. Cerca-me o silêncio. Há trevas em tudo, dentro e fora de mim, sinto-me asfixiar em um oceano de sombras. Soluçante, atirou-se sobre o leito, com espasmos de superexcitação nervosa. Decorreram instantes angustiosos. Subitamente, pareceu-lhe ouvir, dentro de sua própria alma: ora Jesus, o compassivo mestre, e obterás as elucidações de que careces. É mister ser forte para merecer a glória de discípulo do Nazareno. Tu te acovardas nos momentos de provas redentoras. Estênio. O escultor, dominado por uma força avassaladora, ajoelhou-se, e, por instantes, com os braços erguidos, as mãos aconchegadas, implorou, humildemente: Jesus, tende compaixão de mim. Não percebeu ele nenhum rumor no aposento em que se achava, nem no exterior do prédio, onde o silêncio era absoluto, mas sentiu um suave aturdimento, que o fez perder a noção do local em que se encontrava. Apercebeu-se de que, a seu lado, grave e majestosa, uma entidade protetora lhe dirigia a palavra, que se infiltrava, docemente, até os arcanos de sua alma. Estênio, ouviu em voz brandamente repreensiva: tu, que tens sido bom e justo, ainda não te convenceste da transmigração das almas através de número infinito de corpos, em existências sucessivas. Não percebes que o amor profundo que devotas à tua companheira, já vem de vários séculos, e que a aversão, que votas ao ser que ela concebeu, é, igualmente, secular? Necessitas viver ainda algum tempo, e bem assim as tuas dignas companheiras. Há reparações que há muito já deviam ter sido realizadas. Que elas sois espíritos missionárias. O ser que tua esposa concebeu teria o mesmo aspecto, quer nascesse em um antro de sicários, quer em um roseral em flor, ou no próprio panteão.
O corpo físico é plasmado pela própria alma, e, quando esta transgride gravemente os desígnios divinos, não pode imprimir-lhe uma beleza que esteja em desacordo com as monstruosidades por ela perpetradas. És artista, Estênio, e teu espírito percebe as vibrações da harmonia, do belo e da perfeição. Em teu coração concentram-se nobres e elevados sentimentos. Ama, portanto, a maior formosura da alma, que é a virtude, síntese de todas as perfeições morais, penosamente conquistadas, a golpes do escopro da dor e do sacrifício, ou das renúncias individuais, e assim te aproximarás do artista absoluto, o que produz todas as maravilhas e portentos do cosmos, Deus. Não é por motivo de estética que sentes aversão pelo entezinho que te foi enviado por um decreto divino, não, muito além da decepção que tiveste, há a lembrança pungitiva do passado tenebroso. Ecoam ainda em teu íntimo, com o clangor de trovões ensurdecedores, as tempestades de outrora. Ainda não foram amortecidas, pelo escoar do tempo, as recordações das eras transcorridas em sobressalto, e ainda tens o receio do ingresso do temível adversário de outrora no remanso de teu lar feliz. Tu achas hediondo porque, intuitivamente, percebeste os aleijões morais do déspota tirano, decaído do fastígio do poder às ruínas, que, aqui, existiram por muito tempo. Não é a hediondez daquele rosto patibular, com aparência trágica, o que te atemoriza, e sim a aproximação do espírito que te foi fatídico, causando a ti enormes dores inomináveis. É a vinda de um secular adversário que te convulsiona a própria alma. Não te lembras, com profunda emoção, do Coliseu romano, onde foste supliciado, depois de te haverem usurpado a noiva adorada, aventura sonhanda e a própria dignidade de legionário destemido. Estremeces. Compreendes o pavor que sentiste, sabendo os nossos irmãos, ali naquele mesmo circo, barbaramente martirizados. Estênio amigo, não é o artista que repele o mísero entezinho, é o rival, o sacrificado, é o ódio antigo que te dita esses pensamentos sombrios, em desacordo com a doutrina consoladora que professas. Meu amigo e meu irmão, tudo quanto Norma te revelou ela o fez por inspiração do alto, para compreenderes que não temos uma, porém múltiplas existências terrenas. O ódio excita a vingança, o amor, o arrependimento e a reconciliação. Vê se consegues esquecer o passado e consagrar ao teu ex-rival uma migalha de afeto, paterno-fraternal, e, juntamente com a tua consorte, obtereis prodígios. Tem sido ele detestado e repelido por todos com quem privou. Ninguém se compadeceu de seus tormentos físicos ou morais. É incompatível com a nobreza de tua alma a incursão de sentimentos malsãos, rancores já arrefecidos, mormente tu, que, à hora extrema do tirano, rudemente justiçado, levaste uma gota de consolação, ou refrigério para lhe atenuar as duras e enlouquecedoras penas, não tens o direito de te deixares dominar por tais sentimentos. Desde aquele momento, Estênio, tu te comprometeste a perdoar-lhe e a ter compaixão de seus suplícios. O tácito perdão que lhe deste precisa de ser posto à prova, mormente agora, que te tornaste cristão. Nele já desabrochou o desejo divino de se regenerar, de amar os que execrou outrora. Contemplou ele, vividamente, o desenrolar de seu passado trágico, e quer, unido aos que por ele têm sofrido, aos bons e virtuosos, poder adquirir méritos espirituais. Não repilas, pois, o mendigo que estende a mão à tua piedade, Estênio, pois de outra sorte cometerás uma falta cuja gravidade não podes calcular, em toda a extensão. Podes, amigo, com um fraco impulso de tuas mãos arrojá-lo a um precipício. Talvez ao mesmo em que ele outrora atirava os despojos de suas vítimas, mas, se tal fizesses, todo o mérito que já adquiriste estaria perdido, e a tua alma, atormentada de remorsos lancinantes, rolaria um sorvedouro de pesares inconcebíveis. Estênio, amigo meu, é tempo de mostrares o valor moral de teu espírito, onde há milênios acumulas os tesouros incontáveis de muitos sofrimentos. Era abençoada das provas máximas e das dores supremas. Mostra, aos olhos do Redentor, que és seu digno discípulo, um escultor de almas, desbastando-lhes as arestas com o escopro das verdades excelsas que Pedro te revelou, e Norma recebe do próprio infinito.
transforma o sinistro antro dos filhos das sombras, míseras ovelhas desgarradas do aprisco de Jesus, em viveiro de graças espirituais, em reduto de paz, em fortaleza da luz, do bem e da fé. Metamorfosei o urso de suplícios, em asilo acolhedor para os peregrinos, para os famintos, para os perseguidos, para os desditosos. Dá-lhes o pão que alimenta o corpo exausto, e o pão espiritual que lhes conforta a alma, o amparo, a consolação. Jesus, pregando aos galileus, repartiu com os que lhe ouviram a palavra, inspirada nas coisas siderais, os pães divinos que se multiplicavam, enquanto ele lhes tocava ou os abençoava, pães esses que alimentavam, ao mesmo tempo, o corpo e o espírito. Não podes fugir, pois, à luta que se te apresentar, sem que transgridas, gravemente, as leis de Deus, ou, antes, os seus decretos supremos. Não deves renegar a missão sublime que te foi outorgada e as tuas companheiras de existência, reunidos todos, não pelo cego acaso, que não existe, mas pela determinação superior. Estênio, escultor de almas, toma o buril da fé, que te oferece um dos emissários de Jesus, e começa a agir em nome do Senhor dos mundos. Burila a alma do pequenino ser que te foi confiado e que deseja encetar, neste planeta, dolorosa peregrinação, para reparar muitos de seus tenebrosos delitos. Pois não é digno da alma de um artista cristão, amar muito mais ao monstro do que ao Apolo, que conta com a admiração de todos os mortais. Se a arte é uma inspiração divina, lembra-te de que as regiões siderais são aformoseadas com as esculturas vivas e belas, afeiçoadas pelo artista supremo, com o qual vais colaborar para refundir e aprimorar as almas, imperfeitas, mas imortais. A dor é o buril de luz que o Criador concede à humanidade para cinzelar o próprio espírito. Plasme o seu espírito, infundindo nele o horror pelo crime e o culto pelo belo, pelo bem, pela virtude. Tu, tua esposa e Júlia tereis o auxílio necessário para triunfar nas mais ríspidas provas, tereis a benção e a proteção divina, o que equivale a dizer que jamais sereis apartados e ascendereis, juntos, nos tempos porvindouros, às paragens siderais, por todo sempre. Capítulo 8. Um gemido doloroso escapou-se do peito de Estênio, ainda inerte sobre o leito. Ouviu a solicita Júlia, que passara a noite velando a enferma querida. O escultor descerrou as pálpebras e verificou que a alvorada já havia invadido o aposento, enquanto ele estivera alheio ao mundo, imerso no mistério de um sonho-revelação, que lhe deixara, na mente etérea, repercussão perene. A cunhada assustou-se, e, ao vê-lo, interrogou-o: que tens? Estás doente, Estênio? Ele fitou nela os olhos fulgurantes, parecendo-lhe que, por mais de um século, estivera adormecido. A comitiva vista da claridade solar e da presença da cunhada voltou à realidade da vida material, sentindo que no seu espírito se acendera uma lâmpada dourada. Ergueu-se amparado por Júlia, depois de tomar um cálice de vinho, que o reanimou, inteirou-se do estado da esposa, e, já então, mais tranquilo, disse-lhe: penso, Júlia, que este local tem algo de extraordinário, uma influência dominadora sobre as criaturas. Julgava que Norma estivesse alucinada quando nos relatava os seus sonhos ou inspirações. Pois bem, também os tive. Durante o sono fui dominado por um poder indefinível, senti-me inerte durante muito tempo, sem que estivesse dormindo. Passou-se comigo o mesmo fenômeno inexplicável que se manifesta em Norma, uma entidade, de grande elevação moral, elucidou-me os fatos ocorridos nesta e em outras existências, de que não mais me recordava. Quem sabe não estão eles com a verdade, da qual temos tido provas exuberantes. Sinto que doravante serei uma criatura diversa do que tenho sido até o presente. Modificaram-se as minhas aspirações. Deixei de ser artista. Quero ser apenas discípulo de Jesus, e cumprir as determinações do alto. Louvo-te muito, Estênio, pois estranhava a tua relutância em aceitar quanto Norma nos transmitiu várias vezes. Minha mente estava em eclipse, mas este findou. Tenho, novamente, sou dentro da alma. Vamos procurar a enferma querida. E, a propósito, ela já viu o nosso deformado primogênito? Sim, e não fez nenhum comentário, mostrando uma coragem espartana, digna de admiração, murmurando apenas: é preciso confortar o coração de Estênio,
pois sofrerá imenso com a tremenda decepção que tivemos. Ambos entraram no aposento de Norma. Vendo-a, o esposo sobressaltou-se. Pálida, adormecida, tinha a aparência de um cadáver. Julia, disse o escultor, ainda temo por sua vida, vou acordá-la para lhe dar alimento. Não, esperemos um pouco, Julia. Eu velarei por ela, se tiveres necessidade de te ausentar. Ficarei contigo. Há muito minha alma não descansa, Estênio. Vivo pressagiando acontecimentos funestos. A vida é luta permanente, Julia. Nesse instante o recém-nascido movimentou-se, soltando um débil vagido. Julia foi acomodá-lo para não interromper o sono da irmã. O cunhado disse-lhe, com amargura, leva-o, por instantes, para o outro aposento. Eu quero evitar qualquer emoção à Norma. Preciso conversar com ela, quando despertar, para melhor sondar os seus pensamentos. Com ansiedade indescritível, enquanto Julia acalentava com solicitude o pequenino monstro, Estênio contemplava, com levo, o rosto da formosa companheira, achando-o com intensa expressão de comovedora tristeza. Julia, depois de acomodar o pequenino sobrinho, foi postar-se ao lado de Estênio, que lhe disse baixinho: Norma nunca se resignará com a nossa desventura. Tu te esqueças de que ela é mãe e cristã, Estênio, tudo sofrerei, Julia, com a resignação precisa, contanto que ela recubra saúde. Sinto-me outro, desde que diretamente recebi conselhos inovidáveis durante a noite que findou. Nesse momento Norma descerrou as pálpebras e fitou os olhos no consorte, desejosa de lhe perscrutar os pensamentos ou os sentimentos mais íntimos. Ele se aproximou do leito, e, depois de a beijar na fronte, onde caíram lágrimas ardentes, começou a soluçar. Por que choras, Estênio? Murmurou ela, com meiguice. Choro de alegria, por te ver voltar à vida, querida de minha alma, não me ocultes a verdade, Estênio. Tu te magoaste com a vinda ao mundo de nosso primogênito. Perdoa-me, Norma. Não te perturbes por minha causa. Quero que recubres a saúde. Para te narrar o que ocorreu comigo a noite passada, tenho a impressão de haver morrido para ressuscitar ao amanhecer de hoje. Podes dizer-me agora, meu amigo. Anseio por sabê-lo. O escultor, intensamente emocionado, narrou à esposa o que consigo se passara. Desde então, com o transcorrer dos dias, sensível mudança se operou na existência dos seres reunidos sob o mesmo teto, que, pouco depois, receberam o bondoso servo e os entes que compunham sua família. Nunca mais o artista lastimou seu destino e resignou-se com a presença de um mostrengo, sempre enfermo, torturado por moléstias de pele, febres violentas, constituindo um contraste em seu lar ditoso. Empreendeu o que havia recebido, em salutares conselhos, do amigo invisível. O antigo e temeroso covil de bandidos foi ampliado, havendo nele um salão, de uma singeleza encantadora, destinado às reuniões dos adeptos do novo credo, espécie de cripta, na qual teriam ingresso os perseguidos, os necessitados de conforto, os desempregados, os peregrinos, que por ali passassem. À contínua entrada do pórtico, Estênio havia gravado a seguinte inscrição: Vós, que transitais por esta região, famintos ou desalentados, entrai. Aqui se distribui o pão que mitiga o sofrimento da alma e do corpo. Aquelas paragens, fustigadas repetidamente por furiosos temporais, foram, desde então, procuradas por todos os infelizes que tiveram conhecimento dos intuitos humanitários de seus habitantes. Aos poucos, diversos camponeses edificaram humildes abrigos nos arredores, e, atraídos pela generosidade e benevolência do castelão, que consentira fossem feitas as construções sem ônus algum, iam reunir-se, fraternalmente, na sala destinada às preces e às elucidações cristãs, recebendo caudais de consolações. Eram, os que ali se congregavam, almas simples de Montesinos, muitas vezes flagelados pela penúria do lar, padecendo os rigores das invernias, e que, desde então, naquele solar bendito, recebiam conforto moral e material. Eram comovedoras as reuniões daqueles seres, corações tangidos pela dor, mães que apertavam ao seio opressos tenros filhinhos, às vezes famintos, e que, não raro, desmaiavam ao penetrar no recinto, sendo transportadas, em braços, à improvisada enfermaria onde se alinhavam leitos alvos e confortáveis. Estênio,
servo-lhe os que auxiliavam em todos os mistérios caridosos, sempre vigilantes, nunca deixavam de atender aos clamores dos desprovidos de recursos pecuniários, recebendo-os com uma palavra de cordura e discreta compaixão. Estênio, recordando-se com plena lucidez da expressão de dor que observara no semblante da consorte, quando iam abandonar a trágica Roma, modelou uma escultura, que, tempo depois, foi considerada uma das mais formosas obras de arte, representando a casta mãe do Nazareno, quando velava o estremecido crucificado, na hora amaríssima da sua angústia inenarrável. Ajoelhada, as mãos unidas, em prece, olhos voltados para o alto, o rosto espelhando lágrimas, era a efígie magistral, a concretização da amargura silenciosa, da fé e da tristeza humana, que já perdeu tudo na terra e só confia na esperança do que provém do céu. Pôs-lhe o artista a sugestiva legenda: sofre, mas espera em Jesus. Estênio era não somente escultor, mas inspirado pintor, manejava com maestria o escopro, o buril e o pincel. Para ornamentar o salão onde se congregavam os peregrinos, idealizou ele belo painel, representando uma jovem de surpreendente formosura, tendo ao colo um filhinho monstruoso, que denominou tortura de mãe. Tal era a expressão de amargura revelada no olhar da progenitora desventurada, que arrancava lágrimas a quantos a contemplassem. Mais tarde o artista escreveu, no lado posterior do painel, estas palavras reveladoras dos seus sentimentos: quem sabe se o acha belo, vendo-o através dos prantos que nublam seus lindos olhos. Idealizou ele, então, outro quadro magistral, o monstro, já formoseado, chegando a um local deslumbrante, conduzido pela mão tutelar da mesma linda mulher, que retratava, fielmente, o rosto de Norma, encimando-o com os dizeres: o amor opera milagres. Já então o pequenino monstro, que era seu primogênito, de queixo saliente, nariz parecendo carcomido, olhos esbugalhados, atingira 5 anos de idade, e fora batizado com o nome de Plínio, de acordo com um sonho revelação que a sua mãe tivera, e ao qual ela obedeceu considerando a ação do alto. O mesmo insondável destino deu ao aleijado um irmãozinho, belo quanto eram seus genitores, porém, irremediavelmente cego. Estênio, sempre fervoroso adepto do cristianismo, recebeu, com pesar, o novo golpe, mas não proferiu qualquer lamento. Dando ao menino o nome de Pedro, prestou homenagem ao fervoroso apóstolo de Jesus, que fora supliciado em Roma. Ao passo que os meses iam decorrendo, o segundo filho de Estênio, de inequívoca e vivaz inteligência, preferia os carinhos de Júlia aos da própria mãe, ao passo que Plínio adorava a que lhe dera ao ser. Júlia observava a semelhança que havia no semblante do pequenino Pedro com o do seu inovidável Felício. Como? Perguntou ela um dia, sem poder ver-nos, prefere ele as minhas carícias às tuas? Norma. Ele não nos enxerga, mas reconhece-nos pela voz, minha irmã. É sua alma, e não os seus olhos, que prefere uma outra. Quem sabe, Júlia, se ele não é a reencarnação de Felício. O tempo foi se escoando tranquilamente. Plínio já havia completado 13 janeiros, e seu irmão, 8. Eram inseparáveis. Quanto Deus é sábio e previdente nas suas leis, exclamou um dia, Norma, olhando-os. Para que Plínio fosse assim amado pelo companheirinho, fez a este cego. Um é o complemento do outro. Eram ambos dotados de percepções lúcidas e investigadoras. Dirigiam aos progenitores e à tia perguntas de grande alcance moral, e notável perspicácia. Como nunca haviam saído daquela região, conversavam sobre assuntos locais, mas surpreendiam os que os escutavam, pelo certo dos julgamentos. Um dia Pedro, repentinamente, disse, referindo-se aos filhos das sombras, dos quais alguém lhes falara algo: pobres filhos das sombras. Avaliou quanto eram desgraçados, praticando crimes, fugindo à luz do sol, a maior maravilha deste mundo. Para poderem praticá-los, odiando os homens que os temiam. Eram assim maus porque, certamente, não tiveram pais tão bons como são os nossos. Nem nunca ouviram falar em Jesus. Os maus devem ter sido os abandonados ou os órfãos. Plínio, e tu? Pedro, interrogou Estênio, surpreso, não serias capaz de cometer um delito, voluntariamente? Não. Só o faria, e Deus me proteja para que tal não suceda, para defender os que amo,
ou se estivesse louco, privado da luz da razão. Tua resposta não é a de uma criança, mas a de um espírito que já adquiriu preciosas experiências de outras avatares, exclamou Estênio. Era patente a predileção de Pedro pela tia, que, desde quando se dedicara ao pequenino cego, flagrantemente semelhante, nas feições, ao finado Felício, sentiu menos pungente o seu desgosto pela vida. Plínio preferia a todos a progenitora, evitando, tanto quanto possível, a proximidade do pai. Um dia, porém, em que os irmãos estavam confabulando intimamente um com o outro, os pais, que os observavam, ouviram, com admiração, o seguinte diálogo. Aqui, Pedro, disse Plínio, deve haver muito ouro enterrado. Também eu confirmo que imaginaste, Plínio, mas, por que supões o mesmo que eu? Ora, por quê? Pois não sabes que os bandidos tinham receio de um assalto ao Castelo das Sombras, e, como temiam até os próprios companheiros, esconderam a maior parte do tesouro em local ignorado por todos, exceto pelo chefe. Não sei quem me disse o que ora te estou dizendo, tenho a impressão de que me revelaram isso em sonho, meio confuso. Deve ser isso, então, uma verdade indiscutível, Plínio. É provável que, no subterrâneo desta habitação, haja algum indício do tesouro oculto, à procura do qual, certamente, os bandidos travaram luta e se exterminaram. Quem sabe se poderemos descobri-lo, para reparti-lo com os pobres? Que bom seria, se pudéssemos dar esmolas como faz papai. Boa ideia tiveste, Pedro. Sabes onde conto encontrar o que foi escondido? Na galeria que une o solar ao salão onde todos se reúnem para orar. Impossível, Plínio. Pois não sabes que nosso pai mandou demolir tudo para edificar esta nova residência? Porque aqui ninguém o encontrou. Porque conservaram as pedras que cobrem o solo da galeria, não o aprofundando. Calcula tu, Pedro, que eu sonhei, durante a noite passada, que o havíamos encontrado. Ficamos muito admirados de tanto ouro, tantas joias, tantos valores arrancados às vítimas, justamente no lugar onde nosso pai mandou colocar uma lâmpada, por ser o trecho mais escuro da galeria. Hei de descer contigo, lá, e, se me deixarem procurar o que desejo, direi onde devem cavar a terra para encontrar tudo isso. O artista e a esposa, que haviam escutado o diálogo dos filhos, aproximaram-se deles, dizendo-lhes o pai. Ouvimos, meus filhos, a vossa conversa. Iremos ao local indicado e faremos pesquisas, com alguns de nossos mais fiéis servidores. Se for verdadeiro o vosso sonho, todo o tesouro será distribuído pelos que sofrem. Não quero dele uma só moeda. Norma carinhosamente enlaçou a mão de Pedro, e, reunidos alguns servos, desceram todos ao subterrâneo. Plínio, assim que nele penetrou, passou à frente, com segurança, como se aquele local não lhe oferecesse o menor segredo. No lugar mais próximo à lâmpada, Plínio começou a bater com uma pedra que lá encontrara, e observando, atentamente, as suas diversas repercussões, disse aos progenitores, com entonação de triunfo. Notais a diferença que há no som das pancadas? Respondendo-lhes eles afirmativamente, as averiguações foram realizadas pelo próprio Estênio e por Plínio, que encontraram um cofre, de grandes proporções, repleto de preciosidades. Este tesouro foi oculto pelo chefe dos bandidos, que prejudicou a todos os associados, dando origem à sua morte, murmurou Plínio, com extrema melancolia. Ele suspeitava de todos, até dos próprios companheiros, e, prevendo que poderia vir a ser assassinado por algum dentre eles, enterrou o que era seu. E o que não era. Tudo isto é o produto de crimes horripilantes, sentenciou o escultor, com acentuada amargura, como sabes, porém, dos sucessos ocorridos, aqui, antes de teu nascimento. Como os conhecemos, pai, por meio de sonhos que eu e Pedro temos tido, em que nos é revelado o passado, parecendo-nos que assistimos à cena final da tragédia que exterminou parte dos filhos das sombras. É extraordinário tudo o que nos dissestes, meus filhos. Ouvi-me, agora. Tenho náuseas destes valores que acabamos de encontrar. Meu desejo é arrojá-los ao abismo que existe nos arredores do castelo, e onde eram atirados os despojos dos caminheiros que aqui tiveram morte cruel. Com energia especial, Plínio retrucou,
Seria loucura, se tal fizéssemos, pai. Jamais estes valores serão restituídos a seus legítimos possuidores. Que lhes valem, agora, tais riquezas? Devemos atirá-las às suas cinzas, às suas inertes ossadas. Que benefício resultaria desse ato? Arrojá-los a um abismo. Será perpetuar ou agravar um crime do passado. Vós, meu pai, vos que sois justo e piedoso, haveis de consentir que eu vos imite. Quero seguir os vossos exemplos, protegendo os infortunados que não têm teto, a quem falta o pão nos lares desconfortáveis. Transformemos o ouro do crime no alimento que fortalece os corpos enfraquecidos pelas privações e pelas penúrias da existência. O ouro do martírio transformar-se-á em obóleo de caridade, não é isso que Jesus deseja de seus filhos. Estênio e a esposa entreolharam-se, perplexos, dando, mentalmente, graças ao céu por lhes haver proporcionado o ensejo de verificar que o filho, sempre insubmisso e revoltado contra o destino, possuía tão elevados sentimentos. Com um movimento rápido, Plínio revolveu todos os valores existentes no cofre, empilhando as moedas e acumulando as joias de grande preço, com um sorriso sarcástico que parecia contrastar com as ideias que, havia pouco, expendera. Pedro, ouvindo o som metálico do ouro, pálido e emocionado, disse ao irmão: quero ajudar-te a distribuir, Plínio. Havemos de dar tudo, tudo, sem nada conservar para nós. Deus, exclamou Norma, em voz baixa, amparando seu consorte, que dúvida poderá mais existir para nós de que ambos eram associados ao bando sinistro, que aqui se ocultou por tanto tempo. Reconheço, há muito, nas fisionomias dos dois, o chefe dos filhos das sombras e Felício. Plínio parecia alheio a tudo que se passava em sua presença, murmurando com entonação dolorosa, ao revolver as peças do tesouro, como se presa de um encantamento. A inutilidade das riquezas da terra. Que me vale o que está em minhas mãos, se isto, reunido a todas as restantes deste mundo, não me dariam a menor migalha de felicidade, pois nasci desgraçado, sentenciado aos sofrimentos sem tréguas. Que valem aos monstros as venturas provenientes das riquezas terrenas. Norma, que o escutara surpresa e comovida, aproximou-se dele, e, tocando-lhe um dos ombros, disse-lhe, com ternura: muito folgares se houveres chegado à exata compreensão do que acabas de dizer, meu filho. Põe em execução o que disseste, tendo em mira suavizar os padecimentos de nossos irmãos desventurados, e, a cada lágrima que enxugares, receberás um quinhão de felicidade, que ninguém te usurpará, a satisfação do bem praticado. Não serás desgraçado se, embora prejudicado fisicamente, puderes ser ditoso espiritualmente. Não aspires, pois, ao que fica na terra, mas ao que podes levar contigo para as regiões siderais, a virtude, o bem largamente disseminado. Quem vos afirma tudo isso, com tanta segurança? Mãe, não acreditaste em um sonho, que já se tornou realidade. Eu os tenho tido também, desde que vim a este mundo. Vós descestes do céu. Mãe, não o mereço ainda, filho, pois que me acho na terra das lágrimas e da dor, meu filho. Viestes para velar pelos desgraçados que vos amam, mãe. Vós sois para mim um pedaço do próprio céu. O amor que me consagras, Plínio, é que te faz pensar assim. O futuro mostrará com quem está a verdade. Estênio, em silêncio, observava os filhos, com o olhar cheio de amargura. Pedro, de feições regulares e formosas, manifestando, sempre, intensa melancolia, sentia-se impressionado com o encontro do fatídico tesouro. Plínio, disse-lhe abalado pelo achado. Seu aspecto era, então, mais desagradável, porque, habitualmente pálido, apresentava, naqueles instantes, um rubor que lhe congestionava as faces. Seu pensamento, quase sempre pendente, patenteava os lábios desunidos, dando-lhe a aparência de um riso macabro. O nariz, curto e achatado, parecia carcomido. Os braços, pouco extensos, terminavam por mãos disformes, de dedos quase de uma só dimensão, movendo-se agora mais desgraciosamente, ao revolver as moedas sinistras. Os olhos, estrábicos, fulguravam de alegria e triunfo, mas o seu riso parecia um ricto de sarcasmo. Plínio, de gênio impulsivo e violento, às vezes proferia imprecações sobre o destino,
que o havia feito monstruoso, mas bastava uma branda repreensão, um simples olhar de sua genitora, para que ele se humilhasse e se confessasse arrependido, conformando-se com a sua sina, desde que a tinha a seu lado. Seus conselhos gravavam-se-lhe na alma, profundamente, e, de uma feita, disse-lhe ele, comovido: Mãe querida, eu não me considero completamente desgraçado. Por vossa causa, porque possuo a melhor e a mais bela das mães. Evito, porém, beijar-vos as mãos, porque julgo que meus lábios as manchariam. Se eu tal fizesse. Compreendeis quanto sofro, mãe querida, pelo sacrifício que faço. Percebo também que ninguém me ama, realmente. E apenas a alguns inspiro comiseração. Os estranhos que me veem desprezam-me ou odeiam-me. Horroriza-me a ideia de que Deus possa levar-vos antes de mim. Se tal suceder, eu me despenharei deste rochedo, ou fugirei desta terra, pelo mundo, sem destino. Procederias mal, se assim fizesses, Plínio. Teu pai, Júlio e Pedro também merecem o teu amor, e, com certeza, os desgostarias, intensamente, se praticasses o que acabas de dizer. Tens um gênio insociável, retraído em demasia, e, por isso, te consideras desditoso e desprezado, quando, na realidade, não há motivo para essa tua impressão, pois és tratado com bondade infinita por todos que privam contigo. Ninguém me tem amor, apenas me toleram por vossa causa, mãe. Eu amo muito mais a Pedro do que ele a mim. Como é que o sabes, Plínio? Perguntou-lhe Norma, repreensiva. Porque eu vejo e o acho belo, ao passo que ele é cego mas sabe que sou monstruoso. Então só tem valor a beleza do corpo? Meu filho. Se uma enfermidade ou um acidente me deformasse, deixaria de me amar. Eu vos amaria, mais do que presentemente, porque, então, duvidas da nobreza dos sentimentos alheios. Não quero mais ouvir-te lamentar o destino. Temos mais de uma existência, Plínio, e umas são solidárias com as outras. Tudo nos leva a crer que tiveste um passado trágico e cheio de crimes hediondos. Que é preciso, pois, fazer para melhorar a tua situação? Padecer, em silêncio, sem revoltas, com humildade e resignação. Se fores bom e digno discípulo de Jesus, serás belo para Deus e para o amado Mestre. Ninguém te verá com os olhos corporais, e sim com os da alma, que adivinha as belezas psíquicas, por mais ocultas que estejam elas. Sê humilde e bom. Procura minorar as dores de nosso próximo. Trabalhe e combate os ímpetos de revolta. Faze o bem que estiver a teu alcance, e, então, verás que possuis a verdadeira felicidade, que nos acompanha para além túmulo, embeleza nosso espírito e atinge o próprio infinito, a paz de consciência. Eu desejo exercer o bem, mãe, mas com o que me pertence, realmente. Quando se esgotar este tesouro amaldiçoado por todos, quero adquirir outro com o meu trabalho. Há bandidos na terra, mãe, porque não os ensinaram a trabalhar, desde a infância, nem na mocidade. Mesmo que sejam ricos na infância, devem ter uma profissão honesta, para no caso de necessidade se utilizarem dela e oferir os meios de subsistência, não se tornando em peso morto para a sociedade. Estênio, que sentiu irresistível emoção pelo que acabava de ouvir, aproveitou o ensejo para dizer ao primogênito: Tu proferiste verdadeiras sentenças que cabem a todos nós, Plínio. O trabalho deve ser o alvo de nossa vida. Os próprios opulentos, se não fossem ociosos, não veriam, como sucede a muitos deles, escoar-se de suas mãos haveres incalculáveis, tornando-se, depois, mendigos revoltados contra o destino. É mister que sejas laborioso e bom. Não te preocupes, em demasia, com os defeitos orgânicos, mas com os morais. Eu não sou indiferente à desdita de meus filhos. Ninguém suspeita as torturas que tenho padecido, desde que viestes ao mundo. Vós esperáveis descendentes belos e perfeitos, parecidos convosco, murmurou Plínio, com mágoa. A vaidade humana fez-me assim planejar um sonho que se desvaneceu, Plínio, e bem vês que imensa foi a nossa decepção, mas só agora compreendemos que é o maior o afeto que consagramos àqueles que Deus enviou a nosso lar do que se fosseis formosos e perfeitos. Porque, porém, nascestes imperfeitos. Por nossa vontade? Não. Por determinação do alto. Que devemos fazer?
revoltarmos-nos contra as leis supremas. Loucura! Só conseguiríamos agravar a nossa situação. Devemos nos conformar com o destino. Vê quão mais desditoso é teu irmãozinho, que sabe chorar sem se lamentar, enchendo de lágrimas as trevas de seus olhos, ao passo que tu podes ser feliz, contemplando o mundo, a natureza, enquanto que ele vive imerso numa noite sem fim, num verdadeiro abismo de sombras, sem um momento de tréguas. E, Plínio, se tu fosses como és, no físico, mas órfão desde os primeiros dias de existência, desprotegido, necessitando de implorar sustento à caridade pública. Eu me mataria, exclamou Plínio, chorando convulsivamente. Agravarias a tua situação, meu filho. É louco quem pensa poder lutar contra Deus, contra suas leis, contra a sua justiça. Provas, com as tuas palavras, que és ainda um rebelado. Precisas compreender que tudo, na terra, obedece às determinações do Criador do Universo, ao qual não podemos deixar de ser submissos. A cada prova de rebeldia, nova dor nos aguarda. Não julgues, pois, com prevenção de ânimo, os que te cercam de conforto, de dedicação, porque todos são teus amigos e deves evitar causar-lhes quaisquer desgostos. Se és tolerado por piedade, como dizes, sempre, cheio de mágoa, não tens motivo de pesar, pois a comiseração é o maior dos afetos, aquele que compartilha da desdita alheia, sem o mínimo interesse material, tudo concede e nada exige em recompensa. Vês, e não sentes remorsos por haver arrancado lágrimas a tantos olhos, mormente aos daquele que tem sido teu fiel companheiro, e já nasceram tristes e imersos em trevas permanentes. Plínio, cabisbaixo, relanceou o olhar pelos circunstantes, e, vendo-os lacrimosos, emocionou-se. Depois, aproximando-se de sua mãe, beijou-lhe a mão. No decorrer do dia, ela o aconselhou: meu filho, teu pai é boníssimo, tem nobres sentimentos e sofre com a desconfiança que nutres a seu respeito. Repara como são tristes as suas mais formosas telas, a ponto de impressionar profundamente a todos que as contemplam. É necessário que não fujas à sua presença, e, antes, a busques. Pede-lhe que te ensine pintura ou escultura. Todos os artistas se afeiçoam a seus mais esforçados discípulos ex-inteligente e observador. Se revelares verdadeira vocação para as artes prediletas de teu pai, torná-los agitoso, desvanecendo os retraimentos que há entre ambos, e, com a proteção do alto, a vez de tornar-vos amigos, eternamente, cumprirei as vossas ordens, mãe querida. Basta que o queira minha melhor amiga, para que eu siga as suas orientações. Nunca te arrependerás por haver obedecido a conselhos ditados pela consciência esclarecida com as luzes que provém dos emissários do bem e da justiça, murmurou Norma, que estava sentindo a intuição dos amigos invisíveis. Capítulo 9. No dia imediato ao desse diálogo, às primeiras horas da manhã, Plínio, com aspecto humilde, apresentou-se no ateliê de seu genitor, dizendo-lhe: meu pai, já refleti, por palavras de minha querida mãe, na dureza de meu destino, amando belo, e tendo a hediondez dos rostos patibulares. Não quero, porém, doravante, lamentar-me, porque aquele que envia à terra os monstros não deixe de compadecer-se deles e lhes concede afeições preciosas, de inestimável valor, como eu as possuo, como verdadeiras dádivas do céu. Se outro fossem meus pais, vexados do aleijão que produziram, talvez me arrojassem deste rochedo abaixo. Ou aos cães que passassem pela estrada deserta. Seriam esses pais indignos do nome sublime que exiguala ao do Criador do Universo, murmurou Estênio. Sim, pai, mas aqui tal não sucedeu e todos me toleram com bondade. Há sentimentos, porém, que existem em nosso íntimo, e, jamais, afloram a flor dos lábios. Quero esquecer o que me atormenta, evitando, também, aumentar os vossos dissabores. Acho-me à frente de um dos mais notáveis artistas de nossa pátria. Aproveitei os conhecimentos intelectuais que os professores me têm transmitido. Sei o suficiente para enfrentar as contingências da vida aqui, espero, não será das mais longas. Admiro-vos, e pensei, pai, implorar-vos que me tomeis por aprendiz das artes em que sois mestre consumado. Quem sabe se não conseguireis ensinar-me todos os segredos de duas artes sublimes. Quem sabe se o
escopro e o pincel não me farão atenuar as agruras da existência, amenizando-as, sensivelmente. É-me intolerável a vida sem um alvo. Já completei 15 anos e começo a preocupar-me com a minha própria nulidade. Quereis